Bom, pessoal, agora continuando aqui a parte de terapia intensiva, vamos falar de um assunto muito importante, não só na prática, como também na prova. O que a gente chamava antigamente de SARA, hoje em dia a gente chama de SDRA. Eu vou falar SARA porque é mais fácil de falar do que SDRA, mas vocês vão saber qual é a definição logo mais para frente, tá? Então, o que a gente pode falar, gente, em relação a SARA? Primeira coisa, vamos supor que você está lá no seu primeiro plantão, você passou no concurso, está no seu primeiro plantão. Tudo tranquilo, hospital lindo, você está lá bem, na salinha do plantão, já está tranquilo, fez os seus afazeres. De repente chega uma ligação da emergência. Chegou uma ligação da emergência e já começa a ficar com medo. Começa a ficar desesperado, não sabe o que vai chegar. Calma, você vai aprender, fica tranquilo, vai tirar de letra. Chegou aquela ligação da emergência, ó, tá subindo aí para emergência, se você estiver na emergência, ou se você já está trabalhando num CTI, ó, vai subir para um CTI, um paciente que chegou aqui, ó, dispneia, tossindo, paciente meio esquisito, e fez um raio-x de tórax que veio com essa imagem aqui que vocês estão podendo ver. O paciente é até jovem, mas está meio estranho. O que você vai pensar? Então vamos lá. O seu paciente ele pode ter uma gripe, pode ter um resfriado, mas ele também pode ter um quadro muito mais grave. E que quadro é esse? É o que a gente chama de síndrome do desconforto respiratório agudo. Essa definição aqui não é minha, não é do Jaleco, é a definição da maior referência em medicina interna que tem hoje em dia, que é do Harrison, 18ª edição. Então, o que é SDRA? O que é essa síndrome do desconforto respiratório agudo? Uma síndrome clínica de dispneia grave, então, ó, chegou lá na tua emergência, o paciente estava com dispneia grave. Começa rápido, geralmente começa ali até 72 horas, tá? Isso faz parte da definição. O paciente tem hipoxemia, o paciente tem infiltrados pulmonares, né, bilaterais, difusos. E esse paciente vai evoluir com uma insuficiência respiratória aguda. Então isso aqui é a definição de SARA, ou SDRA, tá? Qual é a etiologia possível do SARA? Então, aquele paciente, ele chegou, vocês viram naquela radiografia, provavelmente era uma pneumonia. O paciente com pneumonia, a própria presença da bactéria da pneumonia pode causar uma lesão, uma agressão direta no alvéolo. E aí o seu paciente evoluir com a síndrome do desconforto respiratório agudo. Ou alguma outra doença que leva a uma liberação de fatores que causem agressão indireta ao alvéolo. Então, por exemplo, um paciente com uma insuficiência, um paciente, desculpa, que tem alguma doença urinária, está com uma infecção trato urinário, evolui para uma pielonefrite grave e está séptico. Na sepse, você vai ter liberação de diversos fatores inflamatórios que podem causar uma lesão, uma agressão ao alvéolo. Então pode ser uma coisa direta, a bactéria lá no alvéolo, ou alguma liberação de fatores inflamatórios que cause uma agressão de forma indireta a esses alvéolos, tá? O que é importante aqui na linha do tempo da SARA? Vocês têm que saber que, primeiro, é uma etiologia inflamatória. Então, o pulmão inflama. Essa é a primeira coisa. Só que tem 3 fases. A primeira fase é a fase exudativa, ou seja, que você vai ter liberação de líquido, aquela inflamação importante, líquido nos alvéolos, é muita célula inflamatória, muito fator pró-inflamatório. Essa é a fase exudativa que dura até 7 dias. Depois, o paciente vai para uma fase proliferativa, que já passa a ser uma fase de reconstrução. Então, ele já está começando a cicatrizar. E pode, não são todos os pacientes, é uma minoria que vai evoluir para a fase de fibrose. Aí é um quadro muito ruim, é um paciente que depois da SARA evoluiu com fibrose pulmonar. E ele vai ter sequela pulmonar para o resto da vida. Então, ó, fase exudativa, aquela inflamação exuberante, dura até no máximo 7 dias, depois começa a recuperar, tá? Entra na fase proliferativa. Uma minoria vai entrar na fase de fibrose pulmonar, que é um quadro grave, é um quadro que causa sequela, é muito ruim para a qualidade de vida do paciente. Mas agora em relação à fase exudativa, que é a que cai em prova. SARA é a fase exudativa, é aquele momento em que o paciente inflamou, você está nos primeiros 7 dias onde você tem, olha aqui, ó, isso aqui é um alvéolo normal, tá? Então aqui são os pneumócitos e aqui é o vaso que passa ali do lado. No alvéolo normal você tem ar dentro do alvéolo. Nesses pacientes, primeiro, olha aqui, ó, os pneumócitos, você tem a célula direitinho.
Nesse paciente aqui, ó, você vai ter, não tem mais aqueles pneumócitos bem organizados. Então você já vai ter uma membrana com doença. Então, já de cara, a permeabilidade do alvéolo vai mudar. Então, esse paciente ele já tem uma permeabilidade alterada, que vai fazer com que líquido do sangue passe para o alvéolo. Então, esse paciente vai ter um edema intraalveolar, ele vai ter um exudato intraalveolar. Por isso que a gente chama de fase exudativa. Tá? É exudato por quê? Porque tem líquido, tem célula inflamatória, tá? Tem fatores pró-inflamatórios, células inflamatórias, imunológicas. Você vai ver que a permeabilidade vascular, olha aqui, ó, isso aqui é um endotélio normal. Aqui você vê que o endotélio está alterado. Então tem agregação plaquetária, células, né, do sistema imunológico que vão migrar para a parede do vaso, vão liberar fatores inflamatórios, tanto no vaso quanto no alvéolo. Então esse seu pulmão fica completamente inflamado, cheio de célula inflamatória, agregação plaquetária, trombose, líquido dentro do alvéolo, fator inflamatório dentro do alvéolo, célula imunológica, um monte de coisa. E isso, obviamente, vai alterar, se você tem líquido aqui dentro, obviamente, a passagem de O2 e CO2 vai ficar alterada, principalmente a de oxigênio, tá? Então aqui você já entende que na fase exudativa você vai ter um exudato dentro do alvéolo, ok? Beleza. Esse exudato ele pode ser visto no exame de imagem, olha aqui, ó. Isso aqui é uma radiografia. Olha só como você tem líquido no pulmão inteiro, de um lado e do outro lado, tá? Hoje em dia você pode lançar mão de uma tomografia computadorizada. Na tomografia, olha aqui, ó, cheio de líquido aqui na parte dependente do pulmão, ó, desse lado e desse lado. Não é derrame pleural, olha aqui, ó, olha os broncogramas aéreos, olha aqui, ó. Tá com líquido dentro do alvéolo, tá? Tá cheio de líquido dentro do alvéolo dos dois lados. Então, tanto na radiografia como na tomografia computadorizada, você pode dar esse diagnóstico de infiltrado bilateral difuso, tá? Essa fase proliferativa, que dura os primeiros 3 dias, é ela que causa aquelas alterações pulmonares e ventilatórias já conhecidas. Então, o seu paciente ele tem uma alteração, primeiro, na ventilação, porque está cheio de líquido, você não consegue mandar o ar lá para dentro, e a troca fica alterada. Então, esse paciente vai ficar hipoxêmico. Você vai ter um edema importante, e esse edema altera o transporte de oxigênio, e vai ter também a atelectasia, porque tem muito líquido, vai fechar. Com isso, o seu paciente vai sofrer shunt intrapulmonar. Então, o sangue que passa não oxigenado, ele continua não oxigenado e segue. Então, você está alterando a relação ventilação-perfusão. Você até está perfundindo, mas como não ventila bem, não tem troca, o seu paciente não vai conseguir oxigenar esse sangue. Isso faz com que você aumente o trabalho respiratório para conseguir compensar. E aí o seu paciente evolui com dispneia, evolui com hipoxemia, tá? A fase exudativa dura mais ou menos 7 dias. Depois o paciente vai para a fase proliferativa, de 7 a 21 dias, que é o momento em que ele vai começar a cicatrizar. Esse pulmão vai começando a cicatrizar. Depois, na terceira, quarta semana, poucos pacientes, uma minoria, evolui para a fase fibrótica, que aí já é uma sequela. Apesar de ter cicatrizado, ele cicatrizou formando fibrose pulmonar. E aí o seu paciente vai evoluir com uma doença restritiva do pulmão.